Vamos lá então, meus queridos, vamos começar? Vamos começar, por favor, vou pedir para que vocês peguem a nossa apostila na unidade 2. A unidade 2, vocês vão ver, deixa eu abrir aqui também para vocês. Nós já fizemos tudo da unidade 1, né? Já terminamos todas as ideias. Nessas últimas semanas vocês receberam exercícios pela plataforma, pelo W Pensar. E agora, para a gente poder continuar, a gente vai olhar a página, a partir da unidade 2, eu vou pedir no caso para que vocês olhem, a página 42, né? Por que a página 42? Vocês vão perceber que na página 42 nós temos para vocês um review, né? Não chega nem a ser exatamente uma matéria nova. Então, como a gente vai estar lidando de conteúdos que para vocês já são conhecidos, eu vou tentar trazer, já botei aqui algumas coisinhas no nosso quadro improvisado, mas vou tentar aqui tratar de umas situações de um modo geral. E aí eu queria aproveitar também o comecinho desse vídeo para então dar uns avisos a vocês importantes. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a conteúdo, eu vou pedir para que então vocês me procurem pelo Messenger. O Messenger, vocês sabem, é uma parte do Facebook. Então, para quem tiver o meu Facebook, você já tem o meu Messenger também. Mas quem não, eu vou botar depois, eu vou enviar pelo W Pensar para vocês o meu nome para que vocês possam me procurar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, a partir de agora, nesse momento que a gente está virtualmente, mas não fisicamente, vocês podem me procurar pelo Messenger, tá bom? Qualquer dúvida, tamo lá. Então, vou pedir para que a gente olhe a página 42, que vocês vão ver, como eu disse, é uma review. E para vocês, olha, a gente vai tratar de Simple Present e também de Present Continuous. Como eu disse, foram matérias que nós já vimos no final do ano passado, mais ou menos, né? Então, eu vou tentar trabalhar umas ideias em geral. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E aqui no nosso livro tá a explicação também bem bacana, não tá ruim não. Então, olha só, vou pedir então pra gente poder olhar isso com mais calma, que nós peguemos a nossa apostila e sublinhemos um parágrafo que eu vou pedir aqui pra vocês. Olha, aqui ó, tá vendo onde tá meu dedo, a marcação do meu dedo? Olha só, o simple present, achou? Presente simples é o tempo verbal que expressa verdades universais, fatos em geral e ações habituais e rotineiras. Então, no geral, quando a gente usa o simple present, a gente está falando exatamente sobre essa questão que é a nossa rotina. É como, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, né? Ó, você consegue ver? I study English. Se eu digo que eu estudo inglês, imagina que você, no caso, está falando isso para algum familiar seu. No momento que você está falando isso para o seu familiar, você está conversando com ele, né? Você não está necessariamente estudando. Mas dentro da sua questão diária, né, da sua rotina, você estuda inglês, não é verdade? Então, I study English é uma frase que para você, ela também é verdadeira, porque faz parte da sua rotina. E aqui quando ele também fala de verdades universais, é porque ele também trabalha dessa questão atemporal, questões que são verdadeiras independente do tempo. Isso também a gente pode usar no simple present, tá? E aqui eu vou pedir para que a gente olhe os exemplos rapidinho, só para a gente dar a relembrada sobre o conteúdo em si do simple present, né? Então, olha só, olha aí a afirmativa. I live in Brazil, but my friend Karen lives in Canada. Então, o que nós temos aí? O verbo live, você reparou? Ele aparece de duas formas, live e lives. O live, esse primeiro live, é exatamente porque ele não está na terceira pessoa, lembram disso? O lives é porque aí sim ele está na terceira pessoa. E na terceira pessoa, você lembra? Tem 3 possibilidades de terminação desse verbo na afirmativa. S, ES ou IES. Para cada um desses casos, você tem terminações do verbo específicas que vão pedir uma dessas 3. Tá aqui no livro. Por se tratar de uma ideia que a gente já conhece, não vou ficar preocupada, mas qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Seguindo, ó, na negativa, Mark does not ou doesn't study here and his sisters don't live in this city. Então, o que a gente tem aqui, né? A ideia da negativa, a gente agora tem aquilo que a gente chama de verbo auxiliar, lembra? O do, ele pode ser utilizado tanto na negativa quanto na interrogativa.
E dependendo se esse do estiver na terceira pessoa, ele ganha esse ES no final dele. Mas como se não bastasse ele também estar na terceira pessoa, também tem o fato dele estar na negativa. Então, por ele estar na negativa, você entende então este exemplo. Porque Mark does not. E por que é does? Porque aqui é a terceira pessoa. Does not, porque você também está na negativa. Então, na negativa a gente tem o doesn't ou does not. E também temos o don't ou o do not. Certo? Por isso que, inclusive, a gente também tem aqui his sisters don't live. Porque aí as irmãs, ou melhor, as irmãs dele, né, são elas, não é mais a terceira pessoa. Por isso que aqui você também tem o don't live. Certo? Virou rapidinho, ó. Interrogativa. As questões, no caso, quando você vai fazer a pergunta, como eu acabei de falar, vai ganhar o verbo auxiliar. Então você tem aí o do ou does. Olha as perguntas que aparecem para vocês. Do Anna and Eva go to school together? Does Henry go by bike? Então aí o que nós temos? Do Anna and Eva, também não é terceira pessoa, por isso você tem o do. E does Henry é exatamente porque aí sim, ele tá na terceira pessoa, por isso o verbo ganha o does. E você também vai reparar que quando você tem o verbo auxiliar, o verbo, no caso das orações na terceira pessoa, tendo o auxiliar, o verbo volta à forma infinitiva. É por isso que é does Henry go e não does Henry goes. Porque goes seria se ele estivesse na afirmativa. Se ele estiver na negativa ou interrogativa, não vai precisar. Certo? Vamos olhar então o present continuous rapidinho para a gente poder entender as diferenças. Olha só, sublinha também aqui, ó. Vou pedir para vocês pegarem aqui e sublinhem, por favor. O present continuous, o presente contínuo, é um tempo verbal utilizado para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala. Então, aí você entende o caso do nosso segundo exemplo aqui. As ações descritas no momento em que se fala. Neste momento, I am studying English. Então, neste momento em que eu estou falando, a gente está de fato também fazendo. Estamos estudando inglês. Não é isso? No caso da oração, se você for aqui traduzir, eu estou estudando inglês. E aí você também tem que lembrar da estrutura formal desse present continuous. O present continuous ele vai sempre ter verbo to be e o ing no final. O verbo to be, ele, claro, vai variar, né? Tem o am, o is e o are. Assim como aqui a terminação do ing, dependendo, pode ter umas variaçõezinhas. E é isso que eu vou pedir para que a gente olhe aqui, então, na nossa apostila rapidinho, tá? Então, ó, afirmativa, aqui a gente acabou de ver um exemplo. Nesse caso da apostila de vocês, Alison is practicing. Você reparou que o verbo practice, to practice, ele termina em E. Nesse caso, daquela regra que a gente estudou um tempo atrás, você sabe que esse E vai cair para entrar o ing, tá bom? Na negativa, ó, aí é claro, para você ter aqui a oração, no caso do present continuous na negativa, você precisa também ter o verbo to be na negativa. Então, o que vai fazer a diferença é esse present continuous, o verbo to be na negativa. Então, aqui, ó, Davis and Oliva aren't ou are not, tanto faz, playing the guitar. And Andy is not ou isn't playing the piano in the room, né? Aqui você só teve a diferença do aren't pro isn't, porque o is, a gente sabe que é terceira pessoa, não é isso? O are e o am, não. O am só é para a primeira pessoa do singular e o are é para as demais. Tá legal? Tá certo? Lembrando que aqui o y não cai. Diferente do simple present. No simple present, o y você perde. É por isso que no caso do simple present, você tem o IES na terceira pessoa na afirmativa. Exatamente por conta do y precedido de consoante. Aqui não cai, ele se mantém. Tá certo? Virando a página, por favor. Aqui a gente tem a interrogativa, não é?
Pra gente ter a interrogativa, o que a gente tem? A gente só tem a troca. A gente tem a troca da posição do pronome com, no caso, o verbo to be. Assim como no simple present. Ai, é muito present, é por isso que eu me embolo, né? Mas no caso do simple present, você vai ter a troca não do verbo to be, mas do do ou does com o pronome, com o sujeito. Não é isso? Então, mesma coisa. Aqui, are the teachers waiting for us? As professoras estão, ou os professores, né? Aqui a gente não sabe definir se são eles ou elas, estão esperando por nós. Seria no momento da fala, aquela ação também acontece. Uma coisa que eu só queria reforçar para vocês, que aqui eu não encontrei, é a questão do CVC. Lembra do CVC? Se você tiver CVC, consoante, vogal, consoante, eu sei que você sabe dessa regrinha porque eu já te pentelhei com isso. CVC, consoante, vogal, consoante, você vai ter aí a repetição da última letra, vai dobrar a última, tá? Não esquece disso, falou? E pra gente terminar, eu queria pedir para que vocês sublinhassem, para exatamente a gente definir essa diferenciação aqui, ó. Tá vendo? Vou ler para vocês para ficar mais claro, ó. Para diferenciar de uma vez e não termos mais dúvidas. É assim, o simple present é usado para coisas que acontecem na nossa rotina. E o present continuous é algo que está acontecendo no momento. Então, o próprio livro ele já traz aqui pra gente essa definição total das ideias entre present continuous e simple present. Certo? Tranquilinho. Meus queridos, qualquer coisa, repito, estou às ordens. Peço para que vocês leiam depois com calma o que a própria apostila está dando aqui de gramática pra gente, mesmo sendo revisão, é importante a gente ter isso, né? E qualquer dúvida, tô aqui com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê. Beijo!